do que vai acontecer no final das sessões, né? Nossa, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que meu paciente vai sair com menos dor? Será que não vai sair? Enfim, isso é a busca pelo ponto certo. E como vocês sabem, toda segunda-feira, quando a gente faz live, eu venho responder perguntas dos seguidores, perguntas de vocês, né? Perguntas da audiência. Então eu quero falar para vocês, deixa eu só colocar no YouTube aqui, eu quero falar para vocês que, se vocês tiverem perguntas, vocês podem colocar aqui no chat, ou do Instagram, ou do YouTube, que eu estou acompanhando e eu respondo para vocês. Para que a gente não ficasse aqui parado, esperando, só colocar aqui, gente, velho. O que eu vou perguntar? O Ronaldo não tem nada para falar. Eu peguei perguntas, tá? Que vocês fizeram no evento, né? Antes de a gente começar o evento, a gente aplica um questionário. E vocês fizeram algumas perguntas para mim neste questionário. E eu vou responder algumas dessas perguntas. Mas, se vocês tiverem outras perguntas, fiquem à vontade para fazê-las aqui, tá bom? Então, a primeira pergunta que eu vou responder é assim: como eu posso ser melhor hoje do que ontem? Como eu posso ser melhor hoje do que ontem? Lógico que essa pergunta é no sentido da terapia manual, né? Então, dentro do questionário, quando a gente passa o questionário para vocês, a gente tem uma pergunta assim: se você pudesse tomar um café comigo, qual pergunta você faria? E aí essa pessoa fez essa pergunta: como eu posso ser melhor hoje do que ontem? Bom, eu acho que as melhoras, elas só acontecem quando você tem constância naquilo que você está fazendo. Como assim, Ronaldo? Bom, imagina que essa história de buscar o ponto certo, ela provavelmente não existiria se eu tivesse mudado a rota diversas vezes. O que acontece muitas vezes que eu vejo, assim, principalmente com os profissionais da terapia manual, é que eles buscam muitas alternativas diferentes, e essas muitas alternativas diferentes que são buscadas colocam eles numa paralisia, colocam os terapeutas manuais normalmente numa paralisia decisória. E a hora que ele tem um paciente com dor na frente dele, fica difícil ele decidir se ele vai usar essa ou aquela técnica que ele aprendeu. Tá? Então, para eu ser melhor hoje do que ontem, a primeira coisa que eu preciso é ter constância em um processo. Tá? Eu acho que o que mais judia hoje, principalmente dessa área, que é a área que eu mais trabalho, que é a área da terapia manual, e eu trabalho especificamente ajudando pessoas que têm dores, eu vejo que não ter constância em um processo judia muito do terapeuta manual, de verdade. Judia muito mesmo. Castiga bastante o terapeuta manual. Por quê? Se você tem um processo, você consegue, por exemplo, saber exatamente o que você aplicou e que te trouxe um resultado, e até o que você aplicou e porventura não te trouxe um resultado. Agora, quando você não tem um processo e você começa a jogar na loteria, se dá certo, você não sabe por que deu certo, e também se dá errado, você também não sabe por que deu errado. Então, por todas as coisas que vem acontecendo no mundo atual, a gente está vendo
cada vez mais o medo imperando nas costas das pessoas, né? Do ser humano. E aí, o medo, ele sempre vai levar ao aumento das dores, tá? Além dessa questão do medo, a gente vê as redes sociais, né, também tendo uma influência na vida das pessoas. Então, por exemplo, eu vejo pessoas no Instagram, ou eu vejo pessoas no YouTube, enfim. E eu quero ser igual àquelas pessoas. Só que muitas vezes aquela pessoa lá, ela cumpriu um processo, ela seguiu um processo, né? E aí, às vezes, eu não sei qual é esse processo que ela seguiu. E eu acabo me tornando um perfeccionista. E se tornar um perfeccionista leva a gente a muitas frustrações, tá? E essas frustrações vão mexer com a nossa ansiedade, porventura vão mexer com o nosso processo respiratório, que é o movimento que a gente mais faz no nosso dia a dia. Isso vai aumentar também o índice de pessoas com dor. Então veja, a gente precisa a cada dia mais de profissionais capacitados para trabalhar com esse grande número, né, de pacientes com dores. E a cada dia mais pacientes com dores, mais pessoas com dores. Então a gente precisa, de fato, ter cada dia mais profissionais. E para voltar aqui, né, para ser melhor hoje do que ontem, é necessário ter um processo. Se você não tiver um processo, fica muito difícil você ter uma evolução, tá? E a evolução, ela sempre vai estar associada a adaptações no nosso dia a dia, tá bom? Bom, a galera começou a chegar a grande maioria agora, então sejam todos bem-vindos. Deus abençoe aí cada um de vocês. Peço que vocês curtam esse vídeo, que vocês compartilhem também esse vídeo com outros terapeutas manuais, tá bom? Eu quero dizer que vocês podem fazer a pergunta de vocês aí também, que eu respondo, tá bom? A live hoje é isso. Kiro Ferreira, lá no YouTube. Ele pergunta assim: professor, o que o senhor me diz das técnicas da quiropraxia japonesa, o Sentai, em relação à técnica do mecanismo X? Kiro Ferreira, na verdade eu não digo nada, porque eu não sei. Eu sei o que é o Sentai, mas eu nunca estudei a respeito e também não sei como são as técnicas, as avaliações, enfim, entendeu? Então eu não sei te dizer muita coisa, não sei te dizer, tá bom? O que eu acredito é que na quiropraxia a gente vai fazer ajustes, né, das estruturas, dos elementos de compressão. Eu acredito que no Sentai também você vai ter ajustes dos elementos de compressão. O que acontece é que o mecanismo, a gente aplica as técnicas nos elementos de tensão, entendeu? E os elementos de compressão, a gente tem certeza hoje que eles flutuam num oceano de tensão. Então, quando você ajusta os elementos de tensão, se você quiser aplicar essas outras técnicas de manipulação, fica muito mais fácil, tá? Bom. Uma outra pergunta que está nos questionários foi essa aqui, ó. Como atingir a plenitude de chegar onde você chegou? Bom, essa eu começo respondendo igual eu respondi a primeira, né? A primeira coisa é ter constância e não desistir, tá? Não desistir. E, novamente, um processo. Se você não tiver um processo para seguir, você não consegue evoluir muito, tá? Por que eu não consigo evoluir sem um processo, Ronaldo? Olha,
Os pacientes, que são os nossos clientes, o que eles querem? Eles querem ter previsibilidade naquilo que eles vão receber. Como assim? Bom, o paciente te procura a primeira vez, você vai dar um atendimento para ele. Você vai fazer um atendimento a ele, tá? Não significa que vai dar de graça. Você vai fazer um atendimento a ele. E quando você for fazer um atendimento a esse paciente, a esse cliente, ele vai gravar, vai fazer uma gravação, tá? Do que aconteceu com ele naquela sala, se você atende numa sala. Ou se você atende ele em casa, ele vai gravar isso que foi feito com ele. Quando você for atender ele a segunda vez, o que ele quer é que aconteça o mesmo processo. Isso é previsibilidade. Não é em relação à mesma técnica, mas é em relação a como ele vai sendo recebido. Então, vamos supor, todo mundo que vem fazer um atendimento comigo, seja do mecanismo X, seja do mecânico da lombar, essa pessoa vai chegar, ela vai passar, vai ser oferecido um café para ela, um cafezinho para ela, água, enfim. Ela vai passar por uma anamnese, ela vai passar por uma avaliação. Depois que eu fiz essa avaliação, eu vou mostrar para ela qual é a área disfuncional que eu encontrei nela, e provavelmente aquilo que está gerando dor, né? A dor dela. E vou explicar a sequência de tratamento. Então, toda vez que ela chegar, ela vai esperar esse processo acontecer. Isso é importante porque esse paciente ele consegue contar para outra pessoa o que ele viveu com você no atendimento. E se ele consegue contar para outra pessoa o que ele viveu com você, ele consegue te indicar. Se ele não consegue contar, ele não consegue te indicar, não tem como ele te indicar. Porque o processo não é previsível. Então é importante você ter um processo. Para atingir a plenitude em qualquer profissão, você precisa de um processo, tá bom? Como diagnosticar um acamado? O Marco Souza lá no YouTube fala assim, como diagnosticar um acamado ou um cadeirante? Veja só, a gente tem dois cursos, tá? Eu tenho um curso que é o Mecanismo X, que ele foi desenvolvido pautado no processo da marcha. Então, uma pessoa acamada ou num cadeirante vai ser difícil eu aplicar o mecanismo X nele, porque o mecanismo sempre vai partir de avaliação, tá bom? Sempre vai partir de avaliação. Agora, sempre de avaliação que estão pautados no processo de marcha, entendeu? E a gente tem um outro curso que é o mecânico da lombar. O mecânico da lombar, a gente fala assim, quando você não encontra o posicionamento pélvico do jeito que está lá, você vai pelo ponto de dor do paciente. Então, se dói o lado esquerdo, você libera isso do lado esquerdo, libera isso do lado direito. Entendeu? Não significa que você vai liberar exatamente o ponto da dor. Mas pelo ponto da dor, você faz a sequência de liberação. Tá? Então, essa seria uma alternativa, mas isso para a dor lombar. Tá bom? Para a dor lombar. A gente tem profissionais dentro do mecanismo, dentro do mecânico, que usaram essa estratégia com cadeirantes e pessoas acamadas e deu bastante certo, tá? Mas não foram cursos desenvolvidos para esse tipo de população, tá bom? Outra pergunta aqui. Agora voltando lá naquela pergunta questionária. Pontos certos para a liberação miofascial. Ou seja, quais são os pontos certos para a liberação miofascial? Bom,
não existe uma receita de bolo, tá? O que a gente conseguiu fazer em relação à liberação miofascial foi desenvolver uma avaliação, tá? A gente desenvolveu uma avaliação, tá bom? Beleza. Desenvolvendo essa avaliação, a gente conseguiu, então, encontrar disfunções. Essas disfunções é que são o ponto certo. E essas disfunções, normalmente, elas são indolores. Normalmente, as pessoas não sentem dor nas disfunções. Elas sentem dores em outros locais, que estão distantes dessas disfunções. Tá? Então, dentro do nosso processo do mecanismo X, a gente tem a captura de 19 arquivos. Em cima desses 19 arquivos, a gente traça o perfil disfuncional daquele paciente que eu vou atender. Entendeu? É dessa forma que eu chego ao ponto certo. Então, trabalhar no ponto certo não significa uma técnica diferente, tá? Não é só isso. Trabalhar no ponto certo significa avaliar para encontrar o ponto disfuncional. Isso é o ponto certo. E a mesma avaliação vai trazer pontos ou combinações de pontos disfuncionais diferentes entre uma pessoa e outra. Tá bom? Antenor Figueiró Torres. Professor, sou massoterapeuta e sempre aprendi a tocar no ponto da dor. Antenor, não só você, né? Uma galera que é massoterapeuta faz isso. Continuo atendendo os meus pacientes, mas agora faço parte do mecanismo 17. Já posso ir incluindo a liberação? Veja só, Antenor, eu acho que eu respondi essa pergunta para você numa pergunta que você fez lá no grupo, lá na comunidade. Numa publicação de alguém que fez uma publicação anônima. Tá? Você fez, acho que foi esse mesmo comentário que você fez. E eu respondi lá para você e vou responder aqui hoje de novo. Tá? Veja só. Quando você entra no mecanismo, é como se você estivesse aprendendo uma modalidade esportiva. Tá? Eu creio que você deve ter assistido já o módulo 00 do mecanismo, onde eu faço essas analogias. Se não assistiu, pelo amor de Deus, assista. Tá? Mas, enfim, é como se você estivesse aprendendo uma modalidade esportiva nova. Então, vamos supor que você vai aprender o basquete. Você não consegue fazer cesta ainda. Entendeu? Você não consegue fazer as fintas, os passes de efeito. Você precisa desenvolver esse aprendizado. Então, o conselho que eu sempre dou é o seguinte: aprenda a avaliação primeiro. Tá? E aplique as mesmas técnicas que você já tem, só que no ponto certo. Então, por exemplo, ofereça o trabalho inicialmente para pessoas que estão precisando como forma de aprendizado seu. Porque não dá para vender uma coisa que você não aprendeu ainda. Né? E quando você está aprendendo alguma coisa e você começa a doar, lógico, de uma forma que não prejudique também seus atendimentos, mas você começa a doar esse trabalho, você começa a receber mais indicações. Entendeu? Então, o que você faz? Você traz pessoas que estão precisando desse atendimento e que normalmente não teriam condições de te pagar, por exemplo. E você combina com essa pessoa. Olha só, eu estou aprendendo um novo método de trabalho e eu preciso capturar umas fotos suas e preciso subir essas fotos lá numa comunidade para que eu seja avaliado. E você também seja avaliado. A gente faz uma troca, entendeu? Feita essa troca, você vai começar a aprender a avaliar. Quando você aprende a avaliar e começa a entender onde estão os pontos que devem ser liberados,
você inicialmente não faz a liberação. Você aplica as técnicas que você já sabe no ponto disfuncional que você encontrou. Entendeu? Aí você aprendeu a avaliação. É como se agora você conseguisse fazer cesta de 3 no basquete. Ó, já consigo fazer cesta de 3. O que eu vou fazer agora? Agora, então, eu vou começar a aprender também as técnicas do mecanismo. Entendeu? Não começa como uma avalanche. Tá? Quem está aqui que é do mecanismo, que está indo muito bem, começou assim. Começa aprendendo a avaliação e aplicando as técnicas que já tem. Porque agora você tem um ponto certo para aplicar. O teu problema nunca foi a técnica. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Teu problema nunca foi a técnica. Tá? A questão é que agora você tem aonde tocar. Ou seja, você tem o ponto certo para tocar. Então, ache o ponto certo por meio das avaliações que você está aprendendo e use as técnicas que você tem. Entendeu? Acabou o ciclo de avaliação. Pô, legal. Já sei avaliar. Agora eu vou tentar aplicar as técnicas igual o mecanismo me fala para eu aplicar. Entendeu? E a liberação ela é muito fácil também. Se você respeitar as propriedades do toque, você tocou, vai dar resultado. Entendeu? Vamos lá. Uma outra pessoa aqui, ó. No questionário, tá? Deixa eu beber um pouco d'água. Como você faz para que seu tratamento seja satisfatório? Avalio, tá? Busco o ponto certo. Eu não busco o ponto da dor. Eu busco o ponto certo. Então veja, eu não toco em nenhuma pessoa. Por quê, gente? Vamos lá. Como comecei essa live hoje? Falando de processo. Tá? Eu sou fanático pelo processo. Fanático pelo processo. Então eu nunca vou descumprir o processo. Eu sempre vou seguir aquele processo meu à risca. Tá bom? Esse processo vai deixando eu cada vez mais afiado com o olhar clínico. Por quê? À medida que eu vou fazendo avaliações, e avaliações, e avaliações, e avaliações, eu vou aumentando o meu repertório. Como assim, Ronaldo? Eu vou criando uma biblioteca mental. E ao criar essa biblioteca mental, quando eu estou fazendo uma anamnese, eu já começo a suspeitar o que pode, onde pode estar a disfunção desse paciente. Veja, mas isso só acontece com o tempo. À medida que eu vou tendo constância num processo. O problema é que muitos de nós não têm constância nas coisas. A pessoa faz um negócio aqui, depois faz outro negócio ali, depois faz outro negócio lá. E começa a distorcer, sabe? Começa a se perder. Tá bom? É por isso que eu estava falando para o antenor agora há pouco. Você precisa primeiro aprender a avaliação. E usa a técnica que você já sabe, não tem problema. Porque você vai apertar o parafuso no ponto certo. Entendeu? E segue o processo. Tá? Se você seguir o processo, ou sempre que você seguir um processo, for fanático por um processo, esse processo te levar a um propósito, os seus resultados vão ser satisfatórios sempre, tá bom? Campolina.v no Instagram. Professor, fui avaliar adutores. Deu positivo para os dois lados. Onde eu errei? Em lugar nenhum, acho. Não tem problema. Pode dar positivo para os dois lados. Qual o problema? Vai tratar os dois lados. Tá?
No YouTube, eu sou o Bruno, eu sou o Ronaldo. Professor, atendi uma paciente hoje, dor na região do glúteo até a parte anterior da coxa, dor que queima e dormência, testes musculares e neurais negativos. Liberei pessoas, mobilizei lombar, correto? Mobilizar lombar eu não faria, mas não faria mesmo, tá? E assim, eu não gosto muito dos testes musculares especificamente, sabe? Eu gosto dos testes mais funcionais e mais posturais mesmo, porque dá um olhar do todo, entendeu? Mas eu não mobilizaria essa lombar, não. Não mobilizaria mesmo. Porque o que acontece, gente? Eu vou até respondendo esse negócio do Bruno aí. Nós temos articulações que precisam mais de mobilidade. E nós temos articulações que precisam mais de estabilidade. Tá bom? Então veja assim, entenda uma coisa. A articulação do tornozelo, entenda uma coisa não, vamos seguir de baixo para cima. A articulação do tornozelo precisa de mais mobilidade. A articulação do quadril precisa de mais mobilidade. A articulação torácica também precisa de mais... Desculpa. A articulação torácica também precisa de mais mobilidade. Tá bom? Se essa pessoa ela perder mobilidade no quadril, e não significa que ela perdeu de ontem para hoje, tá? Mas se essa pessoa ela perder mobilidade no quadril, ela vai aumentar a instabilidade lombar e ela vai aumentar a instabilidade no joelho. Porque lombar e joelho são articulações que precisam estar mais estáveis. Se ela perdeu mobilidade no quadril, ela aumentou a instabilidade na lombar e aumentou a instabilidade no joelho. Tá certo? Se isso aconteceu, fatalmente essa pessoa vai ter uma densificação maior dos isquiotibiais para proteger esse joelho e essa lombar. E uma outra área que provavelmente vai densificar, é a área do quadrado lombar. É a área do quadrado lombar. Entendeu? Então, se você vai, de repente, mobiliza a lombar, de certo modo, está impactando o quadrado lombar, que pode ser uma área que está protegendo. Enquanto a disfunção principal, tá, que é a causadora dessas dores, ela não foi detectada. Entendeu? Do jeito que você falou aí, do lado contrário à região do glúteo, provavelmente essa pessoa travou o adutor, tá? A Campolina fala, posso usar bandagem para liberação? Eu não uso nada, tá? Nem gosto. O que você pode usar após liberação é exercício. Mande-se cristão fazer exercício. Bom, a Rô colocou ali, eu não tinha visto. Para aqueles que querem, né, conhecer um curso nosso, que querem entender melhor esse nosso trabalho, a gente abriu hoje a oportunidade de você, que não faz parte ainda dos nossos cursos, entrar no Mecânico da Lombar com 50% de desconto, tá? Então, ele custa R$ 597. Se você comprar ele à vista, cai para 297 hoje, tá? Ou 12 vezes de R$ 29,70, tá bom? Então, se você quiser fazer parte e ter um processo de trabalho para dor lombar, o Mecânico da Lombar ele é muito interessante, que ele é bastante simples de se usar, tá? A gente faz uma avaliação
E a partir dessa avaliação, você segue as 6 sessões de tratamento. Se você cobrar R$100 por sessão, 6 sessões são R$600. Um paciente que você atender com mecânico, você paga o curso de R$297, tá? É um curso livre, tá bom? E também é voltado para terapeutas manuais, não é um curso para pacientes, tá bom? Nenhum dos nossos cursos são para pacientes, são para os terapeutas, tá bom? Então assim, eu quero comprar depois o mecânico, ele volta o preço normal. Então, a gente está fazendo isso porque é uma ação que a gente faz pós-evento, tá? A Rô colocou o link lá no YouTube, se te interessar, é só clicar. O Omar fala assim, assisti a segunda aula hoje. Achei a aula 2. Vendo o movimento newtoniano, fiquei ainda mais, fica mais animado ainda. Que legal. Então, Bruno, é o que eu te falei, cara. Eu acabei de explicar. Se a dor volta quando começa a andar, normalmente no mecanismo X, o Luiz Sérgio fala assim, faça as fotos antes e após o atendimento. Normalmente no mecanismo X, sim, tá? Só as fotos que foi tratado a gente faz após, tá? Treinador Giovanni Custódio. Olá, Giovanni, tudo bem? Giovanni é de Taubaté, né? Giovanni, o curso do mecânico da lombar, me chama no direct do Instagram, por favor, que eu mando para você, tá? E a Campolina também, Campolina, me chama no direct do Instagram, tá bom? Que aqui no Instagram eu não consigo colocar o link para vocês, tá? No YouTube a Rô colocou. Curso completo de formação, a gente tem um só, Lenço, que é o mecanismo X, tá? E aí a gente tem um outro curso, que é o mecânico da lombar, que é para tratar dor lombar, tá bom? Mas o curso completo de liberação é o mecanismo X, a gente tem só um só. Esse outro tem liberação, mas é para lombar, especificamente para lombar. Tá? Ele não está dentro do mecanismo X. A Cleide Contelli faz curso, é uma faculdade, amando. Que legal. Bom, voltando às perguntas para eu não perder aqui o foco, tá? Beleza, Giovanni. Fechando aqui, eu já respondo para você, tá? Como... tá certo. O que você sente em ajudar o próximo? Veja só, gente. Eu vou mudar um pouquinho essa pergunta, tá? Para responder isso. O que você sente em ajudar o próximo? Na verdade, assim, o que eu preciso para ter excelência para ajudar o outro? O que eu preciso, gente, é gostar de cuidar de pessoas, tá? Pode ser o curso que for, em qualquer lugar, tá? De qualquer metodologia. Se você não gostar de cuidar de pessoas, você não vai ter excelência no teu trabalho. Então, eu posso dizer que eu me sinto muito bem e muito feliz de verdade quando eu ajudo o outro. Mas isso só é real porque eu gosto de ajudar. Eu gosto de trabalhar com aquilo, com isso que eu faço. Por exemplo, eu participei de um torneio Master de handball agora no feriado e a galera me via atendendo na quadra. Eu não estava ganhando nada para fazer aquilo, mas eu curto fazer aquilo. Teve alguém até que falou assim, não, passa o Pix para mim. Não passo o Pix. Eu estou fazendo isso que eu gosto, eu não estou aqui. Eu não estou vendendo isso aqui. Entendeu? Então, eu gosto de cuidar.
eu gosto de fazer de fato o que eu faço. Tá bom? Então, por isso que eu me sinto muito bem ajudando o outro, tá? Felipe Fonseca. Tive o prazer de ser tratado com o Ronaldo e em apenas minutos fez um excelente trabalho minha lombar. Seria extremamente grato e seguimos para o exercício. Ah, é o coiso. É o Tuba. Ah, ele viu, ó. Ele tava lá nos jogos. A Isabela faz parte do mecanismo, vou atender uma bursite, quadril e glúteo. Só avaliar, Isabela. Sem problema. Nossa, Luiz, é mais fácil perguntar lá no grupo do Face, viu? Da galera do mecanismo mesmo. Que eu acho que aí a galera vai te responder. Eu acho que tem gente nessa região, sim. Acho não, tenho quase certeza que tem. Tá? O Luiz Sérgio, gente, até se tiver gente do mecanismo assistindo aí, ele pede se tem alguém na região de Hermelino, Matarazzo ou Penha. Gostaria de ser atendido e fazer um grupo de estudos. Eu não sei se a galera que está aqui hoje assistindo, que é do mecanismo, tá nessa região aí. Mas eu tenho certeza que tem, viu? Aí uma outra pergunta aqui, do questionário também, tá? Da pergunta que vocês fizeram durante o evento. Qual o significado da miofacial para você? Meu, é assim, ó. Quando eu aprendi a liberação, eu acho que eu fui pelo caminho que muitos que estão aqui foram. Que era o quê? Uma pessoa chegava com dor na escápula, eu ia lá, mexia na escápula dela. Uma pessoa chegava com dor no joelho, eu ia lá, mexia ao entorno do joelho dela. Uma pessoa chegava com dor na lombar, eu mexia na área lombar dela. Tá? Então, quando eu aprendi a liberação, era isso que eu fazia. Tá? Só que isso não estava me agradando de verdade, tá? E como todo atendimento dentro da educação física que eu fazia pautado em avaliação, eu falava, precisa ter uma avaliação para isso também. Porque se tiver uma avaliação, vai ficar fácil da gente fazer. E aí, não foi tão fácil chegar à avaliação, né? Porque aí demorou 8 anos para que a gente construísse uma avaliação que fosse eficiente. Nesse caminho a gente errou muito, tá? Então a avaliação que a gente tem hoje da plaquinha lá de 1 milhão é uma avaliação que demorou 8 anos para ser concluída e para ter a eficiência que tem hoje, tá bom? Então assim, hoje fazendo do jeito que a gente faz, dentro de um processo, eu acho que o significado dessa liberação, desse processo que a gente faz, é devolver esperança para as pessoas, tá? Porque muitas pessoas que têm dor, principalmente dor lombar, elas ficam desesperadas e acham que vão acabar tendo que cair numa cirurgia ou que só a cirurgia vai ser a solução para elas, entendeu? E não é assim. Então, o significado para mim hoje do que eu faço, do jeito que a gente faz, dentro de um processo organizado, orquestrado, o significado é devolver esperança para as pessoas e estampar novamente o sorriso no rosto dessas pessoas. Tá bom? Acho que isso para mim é o mais importante hoje. E não tem preço, de verdade, porque você está atendendo uma pessoa que chega para você totalmente sem esperança, triste, e aí você acaba o atendimento e essa pessoa está melhor, muitas vezes está totalmente sem dor, e ela olha para você assim, aquele sorrisão, e agradece, fala obrigado, enfim. Isso não tem preço, gente. Tá? E você consegue perceber dessa forma o valor real do seu trabalho. Tá? Então, isso para mim é muito significativo.
Pessoal, se quiserem colocar perguntas aí, ó, tanto no YouTube quanto no Instagram, pode colocar, tá? Aí uma outra pessoa pergunta assim: como melhorar a identificação do ponto gatilho? E aí existe uma grande confusão, né, gente? Entre essa questão de ponto gatilho e liberação miofascial. Então, assim, quando eu vou fazer uma liberação, tem até uma aula que eu explico isso aqui no YouTube, tá? Quando eu vou fazer uma liberação, o meu braço, ele vai estar sempre mais ou menos a 45 graus. Tá? Ele está nessa inclinação aqui. Quando eu vou fazer um ponto gatilho, o meu braço está a 90 graus. Na liberação, eu exerço pressão. No ponto gatilho, eu exerço compressão. O ponto gatilho dói para fazer a aplicação. Às vezes é necessário fazer, às vezes é necessário fazer. Que nem o dia que eu estava atendendo lá na quadra, né, ajudando a galera lá com dor, eu acabo fazendo bastante ponto gatilho. Por quê? Se eu fizer a liberação, eu deixo o cara sonolento, ele não vai conseguir jogar. Entendeu? Se eu fizer só a liberação. Então eu pego, aplico o ponto gatilho para a pessoa conseguir voltar lá e jogar. Tá certo? Só qual a diferença de eu fazer a liberação e o ponto gatilho ali? Na verdade, eu estou fazendo tanto um quanto o outro no ponto certo. Na onde tem que apertar o parafuso mesmo. Entendeu? Então, por isso que eu não prejudico essa pessoa. Pelo contrário, eu ajudo ela. Agora, no meu atendimento, no meu dia a dia, eu vou fazer liberação. Porque eu consigo ter uma resposta neural muito maior. Tá certo? Mas vamos lá. Então, a liberação, geralmente eu uso pressão com a minha ferramenta, que é o braço, a mão, enfim, a 45 graus. O ponto gatilho eu uso compressão a 90 graus. Agora, o que é importante? O alvo desses toques. Então, no toque da liberação, o meu alvo é a face superficial. Então, eu tenho pele, gordura subcutânea superficial, face superficial. Veja, tá rasinho. No ponto gatilho, eu vou no ventre muscular. Olha como é mais fundo. Eu tenho pele, gordura subcutânea superficial, face superficial, gordura subcutânea profunda, face aponevrótica, miofáscia, ventre muscular. Então, o ponto gatilho eu faço compressão, que eu quero chegar no ventre, fazer uma isquemia nesse ventre muscular, para que não circule nutrientes naquela área e eu possa desativar o ponto gatilho que está ali gerando dor. Tá bom? Então, tem uma diferença muito grande aí em relação a como eu faço o toque, tá? E o alvo que eu tenho que atingir fazendo uma coisa ou outra. Então, assim, eu não busco identificar pontos gatilhos. Eu busco identificar disfunções, tá? E nessas áreas disfuncionais, eu aplico a liberação. Tá bom? Para você ter uma melhor identificação de ponto gatilho, já existe mapa que te mostra o que o ponto gatilho faz. Então, por exemplo, se for no livro da Janette Travel, você tem lá aquelas imagens onde você tem aqueles riscos vermelhos mostrando o padrão de dor referido do ponto gatilho. Só quando você vai por esse padrão, você desativa o ponto gatilho, beleza. Só que a dor volta. E por que a dor volta? Porque a disfunção indolor você não arrumou. Então volta a engatilhar naquela área novamente. Então é meio furada essa de identificar ponto gatilho e ir direto no ponto gatilho. Tá? O ponto gatilho tem que estar sempre associado, vou melhorar, a desativação do ponto gatilho deve estar sempre associada a uma cadeia de disfunções, de adaptações funcionais, tá bom? E aí, em contrapartida, veio uma outra pergunta que é assim. E aí veio uma outra pergunta em contrapartida que é: o que é liberação miofascial? E aí eu preciso entender, então, o que é essa fáscia,
né? Então, apesar do nome levar a liberação miofascial, nem sempre eu vou tocar na miofáscia. Porque, de novo, ó, eu tenho pele, gordura subcutânea superficial, fáscia superficial, que é mais fácil de eu chegar. Depois eu tenho gordura subcutânea profunda, fáscia aponevrótica, miofáscia, e aí eu tenho o ventre muscular. Tá bom? Eu tocando, chegando, influenciando, na verdade, a fáscia superficial, como esse tecido está organizado em rede, eu vou reverberar isso na miofáscia. E eu vou ter resultados nessa miofáscia. O que é a liberação miofascial? A liberação miofascial é, então, um processo no qual eu tiro um tecido, que é um coloide. O que é um coloide, Ronaldo? Coloide é uma estrutura que eu tenho nela componentes sólidos e componentes líquidos. Esses componentes sólidos e componentes líquidos, eles se aglutinam e formam um gel. Então, isso é um coloide. Tá? Usando as propriedades desse tecido conjuntivo, que a fáscia faz parte do tecido conjuntivo, e essa fáscia, ela é então um coloide, eu tenho que tirar, usando as propriedades desse tecido, eu tenho que tirar esse tecido que está no estado de gel e passar ele para o estado de sol. O que é isso? Eu tenho que dar fluidez para esse tecido. E para eu dar fluidez para esse tecido que está em estado de gel, que está grudento, eu preciso usar as propriedades, que são esterese, que é quando eu entro em contato. Depois da esterese, eu tenho que achar para que lado está o arrasto. Achei para que lado está o arrasto, eu coloco 20% da elasticidade disponível e peço o movimento para o paciente, para movimentar a área que eu estou tocando. Aguardo o tempo no qual a minha mão faz assim, ó, ela dá uma escorregadinha, ou eu percebo que o tecido embaixo da minha mão ficou molinho. Quando o tecido ficou molinho, eu tirei essa área do estado de gel e passei ela para sol. Aí aconteceu a liberação, tá bom? Boa noite, Seve Thomas. Boa noite, professor. Eu explico se precisa fazer emanações lombar se estou fazendo... Eita! Ficou esquisito essa pergunta aí. Seve Thomas. Eu acho que teu corretor aí te quebrou aí. Porque não deve ser isso que você quis perguntar, tá bom? Tá bom? Onde é o ponto certo para liberar, Renata Aquino, onde é o ponto certo para liberar o dedo gatilho? Primeira coisa que você tem que saber do dedo gatilho é qual é o nível de insulina no sangue desse paciente que está com o dedo engatilhado, tá? Essa é a primeira coisa a saber. Por quê? A insulina é um hormônio anabólico e se o sangue tiver com excesso de insulina, isso é que está fazendo o dedo engatilhar. Você pode usar o processo que eu acabei de falar a respeito da liberação miofascial em cima da área de gatilho, tá? Mas não significa que vai liberar totalmente o gatilho. Eu tenho alunos do mecanismo, lá dentro do mecanismo da comunidade, tem eu fazendo uma técnica numa tia minha que deu muito certo. Outros alunos já fizeram essa mesma técnica, deu muito certo também. Mas, de novo, se a pessoa tiver com índice de insulina muito alto, não vai dar certo, porque vai voltar a engatilhar. Tá bom? O personal Henrique Ribeiro, você usa apenas liberação manual? Só liberação manual, tá? Não uso implemento nenhum. Você é contra? Não sou contra, simplesmente eu não uso mesmo, tá? Sou contra não, só não uso. Eu até acredito que se você consegue avaliar e chegar no ponto certo, chegar no ponto disfuncional, se você vai fazer com a mão, se você vai fazer com o implemento, não importa. Ou não importa nem qual é a técnica que você vai usar. A questão é você chegar nesse ponto certo, tá? Que normalmente está distante do ponto da dor. Selma Dalmásio.
Boa noite, professor. Começando a aprender o MEC X17. Queimação na planta dos pés e dor lombar, além das dores emocionais. Como poderia começar a aliviar e ajudar esse paciente? Avaliando. Tá? Não tem outro jeito. É avaliando e achando os pontos funcionais. Vai fazendo as tarefas, aproveita esse paciente para fazer tarefa. Conversa com ele e aproveita para fazer tarefa. Entendeu? Vai fazendo as capturas dele e aí você vai chegar no ponto que precisa ser liberado, tá? Sem avaliação, não vai funcionar, tá? Uma outra pergunta aqui é assim, como funciona a terapia miofacial? Agora sim. Deixa eu só responder o Sev Thomas aqui. Explica se precisa fazer o curso mecânico lombar, estou fazendo o mecanismo. Sev Thomas, veja só, são cursos diferentes, tá bom? Mas eu, de verdade, se você está no mecanismo, eu faria primeiro o mecanismo, tá? Acabaria de fazer o mecanismo e depois ia também fazer o mecânico, tá? Que vai te ajudar bastante depois. Mas neste momento, para não te confundir e não te atrapalhar, faça o mecanismo, já está no mecanismo. Personal Henrique Ribeiro. É interessante usar antes dos treinos de musculação? Henrique, vou falar uma coisa para você, cara. Se você fizer a liberação do jeito que a gente faz, antes do treino, o seu aluno não vai conseguir treinar. Você vai apagar ele, tá? O que a gente faz na Expert Fit é usar no final, tá? Porque a liberação, ela é totalmente diferente do uso do rolo, tá bom? Totalmente diferente. Porque quando o paciente, por exemplo, eu costumava falar paciente, quando o aluno ele está usando um rolo de liberação, na verdade ele tem um controle sobre a profundidade, né? Porque passou o rolo, doeu, ele já meio que refuga. Ou o rolo, quando ele passa, ele não espera aprofundar, avançar as camadas, para aí então vencer o arrasto. Ele só está ali passando. Então, como aquecimento, o rolo é muito bom. Então, você fala assim, Ronaldo, o que você acha de usar o rolo antes do treino? Fantástico, muito bom. O que você acha de aplicar a liberação manual antes do treino? Você vai derrubar o aluno. Ele vai dormir. Entendeu? Então são coisas totalmente diferentes. Lá, os personagens da Expert Fit, aqueles que trabalham só com pacientes que têm dor, eles aplicam a liberação todo final do treino. Tá? Porque aí já acabou, não tem perigo nem do paciente, do aluno ali se lesionar, entendeu? Então é diferente, viu, Henrique? O rolo é legal, mas a liberação que a gente faz, não. Agora eu vou responder aqui de novo. Como funciona a terapia miofacial? Acho que essa pergunta ela vem em relação a como funciona o que a gente faz no mecanismo X, tá? Então, o mecanismo X, técnica por técnica, gente, de verdade, não é o problema, tá? E eu quero falar uma coisa assim muito clara para vocês. Vocês que trabalham com terapia manual, o problema seu não é técnica. Tá? Não te falta técnica. Pode confiar no gordinho aqui. Não te falta técnica. O teu problema não é técnica, nunca foi técnica. Tá? E às vezes você fica gastando um punhado de dinheiro buscando técnica nova para receber para cobrir um trauma que você tem, um medo que você tem de não conseguir dar resultado no final da sessão para o teu aluno, para o teu paciente. Então assim, cara, não é técnico o problema. Tá? A grande questão é não ter um processo de avaliação. Então, o que a gente faz no mecanismo, antes de a gente tocar em qualquer pessoa, é avaliar antes. Porque se a gente avalia, a gente acha o ponto certo. A gente acha o X da questão. A gente acha qual é o parafuso que tem que tocar. Tem que apertar de verdade. Entendeu? E aí qual técnica você vai usar não vai importar muito. De verdade. Tá? Eu gosto de aplicar as técnicas, eu explico a técnica do mecanismo,
Porque é uma técnica que não te desgasta. Porque muitas técnicas da terapia manual, chega um tempo que você não aguenta mais o polegar, você não aguenta mais o cotovelo, tá? Às vezes está com mais dor do que o paciente. Então a técnica do mecanismo e a técnica que a gente usa também lá no mecânico da lombar é uma técnica bem tranquila de se fazer e muito fácil de se fazer. Entendeu? Então o mecanismo e o mecânico, eles sempre vão partir de avaliação. E por falar em mecânico, de novo, né? A Rô colocou o link aí. Se você quer conhecer o nosso trabalho, tá? Eu não consegui entrar no mecanismo. Entra no mecânico. Só que é um trabalho para lombar, tá bom? A gente está dando 50% de desconto pós-evento para que você possa entrar. Então, em vez de 597, ele está 297. E você pode parcelar em até 12 vezes. Lógico que 297 é à vista. Se você parcelar em 12 vezes, fica em 12 vezes de R$ 29,70. Tá bom? Master EDC. Boa noite. O reto femoral contraturado pode rodar a pelve? Olha, o reto femoral contraturado, ele pode mais inclinar a pelve anteriormente do que rodar. Tá bom? Mas tem que ver qual é a combinação de coisas que estão acontecendo. Tá? Quais são as combinações de coisas que estão acontecendo, inclusive questões de sobrecarga emocional. Tá? Isso é muito importante também. Dir Schmidt, no curso para lombar, também tem uma placa para avaliar? Tem uma placa, ela é mais simples do que a do mecanismo, bem mais simples, tá? Porque é uma avaliação só. Tem uma plaquinha, mas é uma avaliação só, tá bom? Mas tem lá, a partir do momento que você acha o que está disfuncional, você já tem a sequência, a sequência de 6 sessões que você deve fazer para tratar a lombar daquele paciente, tá bom? Por que a zonzeira após a liberação? Justamente por conta desse trabalho profundo, tá? Então a gente toca, a gente chega a nível de face superficial, por exemplo, ali tem bastante vascularização e tem bastante terminação nervosa livre. Então, às vezes, os pulsos neurais eles estão muito aumentados naquela área que você está liberando. E quando você está fazendo o toque, você diminui esses pulsos. Então, você muda, de certo modo, a informação neural. E é isso que dá a zonzeira, tá? E a última pergunta aqui, ó. O que você fez? O que fez você... tá certo. O que fez você ir para essa profissão? Cara, então, eu não sei muito bem o que fez. Eu acho que eu fui desafiado, na verdade. Acho que eu falei isso uma vez. Eu estudava muito. Eu sempre fui gordinho, gente. Eu nunca fui o personal malhadão, corpo legal, não. Eu tive um problema hormonal com 11 anos, né, com um erro médico. E aí eu tive um problema de baixa de testosterona muito alto. Baixou muito minha testosterona. E isso mexeu muito com o meu metabolismo. Mas mesmo assim, eu sempre gostei de jogar handball. Eu estava envolvido no meio do esporte e eu quis ir para a educação física, enfim. Aí na educação física, eu quis ir para essa área de grupos especiais. Então, trabalhar com diabetes, trabalhar com hipertenso, enfim. Esses eram os grupos especiais, né? E também com as pessoas que tinham dor. E aí uma vez eu estava fazendo um curso em São Paulo e o professor falou dessas técnicas de liberação, que isso ia pegar bastante, ajudar muita gente, na verdade, mas que era muito caro o curso. Quando ele falou assim, pouca gente vai conseguir fazer. Aí o cristão já nem gosta de desafio, né? Então, vamos lá, né? E aí eu entrei nessa questão da terapia manual. Isso foi em 2010 para 2011. 2010 para 2011. Tá bom?
Crise de fibromialgia, a avaliação é a mesma? Nada de ponto gatilho, gente. A avaliação é a mesma, tá? A gente vai fazer a mesma avaliação, vai achar os pontos funcionais. Normalmente, no fibromialgico, o maior problema está na avaliação de diafragma, né? Então, gente, ó, Thelma Senna. Quem fez cirurgia no joelho por falta de cartilagem pode se beneficiar da liberação? Veja, você está indo nos sintomas, Thelma. A gente vai fazer toda uma avaliação do corpo como um todo dessa pessoa. Tá? E nessa avaliação a gente vai encontrar os pontos que devem ser trabalhados. Não significa que eu vou trabalhar no joelho dessa pessoa. Tá bom? Não significa isso. Patrícia Afonso, porque quando deu errado é porque deu certo também. E no dia seguinte, volta? Não entendi nada, Patrícia, mas não entendi muito bem essa pergunta, não. Tá? Eu vou responder do jeito que eu acho, tá? Que você quis perguntar. É assim, gente, ó. Quando a gente aplica a liberação, e o toque ele é profundo, né? Tem um aprofundamento do toque, porque se não tiver aprofundamento não é liberação. E a gente, então, mexe com essas terminações nervosas livres, meio que o corpo... Meio não. Pensa assim, ó. O organismo está adaptado a uma condição. E essa pessoa está com dor. Bom ou mal, o organismo, o sistema nervoso, né? Ele já se acostumou com essa condição de dor. E aí o que acontece? A pessoa resolve procurar ajuda. Ela vai lá e procura ajuda, eu vou lá, toco nela, acho o ponto que deve ser tocado, acho o ponto certo. Quando eu acho o ponto certo, então, eu faço o toque da maneira que a gente faz, que é o toque profundo, eu vou mexer nessas terminações nervosas livres, correto? Quando eu mexer nessas terminações nervosas livres, eu tirei o corpo da zona de conforto. Eu mexi com o sistema nervoso. Então, a postura dessa pessoa, ela pode ficar de duas formas. A postura, ela pode ficar muito melhor do que estava, ou ela pode ficar muito pior do que estava. Porque eu mexi no sistema nervoso. De certo modo, eu impactei o sistema nervoso. Então, ela pode ficar ou muito melhor, ou muito pior. A postura. Entendeu? Essa é uma reação normal do sistema nervoso. Agora, se eu toquei e a pessoa ficou com a postura exatamente igual ela estava antes de eu tocar, porque o toque não foi suficiente. Essa mudança de melhor ou pior é postura. Não é na função. Tá bom? Então, depois de 48 horas, essa pessoa tende a melhorar ainda mais a postura. Eu acho que era essa a sua pergunta. O problema é você fazer a liberação e não acontecer nada. Ou você não foi no ponto certo, ou a liberação não foi suficiente. Porque se continuou exatamente como a pessoa estava, não foi suficiente. Beleza, meu povo? Gratidão a todos vocês aí que participaram da live. Não esqueça que amanhã às 8 horas da manhã eu entro ao vivo novamente, lá diretamente da Academia Expert Fit, com atendimento ao vivo, tá? E se você quer aproveitar para fazer parte aí de um dos nossos cursos, que é o Mecânico da Lombar, está com 50% de desconto, tá? Então, ao invés de você pagar R$ 597, você vai pagar R$ 297 à vista, ou 12 vezes de R$ 29,70, tá bom? Se você está me acompanhando no Instagram e quer entrar no Mecânico, me chama no direct do Instagram que eu te mando o link. Beleza, meu povo? Fiquem todos com Deus aí, Deus abençoe muito vocês. E é por essas e outros que eu digo que nós vamos diminuir